2 Samuel 13. Nós temos estudado, depois do tempo dos juízes, o tempo dos reis agora. Primeiro, reinado de Saul, cerca de 40 anos. Depois o Senhor destituiu Saul, escolheu um outro, Davi, homem segundo o coração de Deus, para governar. E nós temos caminhado, estudando sobre Davi e o que tem a ver com ele, né? Davi foi um homem admirável, não foi? Foi um pastor de ovelhas cuidadoso. Quando o pai mandou que ele levasse o trigo e os pães lá para os irmãos, ele deixou as ovelhas sob cuidados de um guarda. Ele foi um filho obediente, o pai dava ordens, ele cumpria. Ele foi um salmista profícuo, escreveu cerca de 73 salmos, dentre eles o majestoso Salmo 23, que é um dos textos literários mais conhecidos do mundo até hoje, tal como temos ali Romeu e Julieta, a Divina Comédia, Dom Quixote, o Pequeno Príncipe, nós temos o Salmo 23, como um dos textos mais conhecidos. Davi também foi um dos maiores profetas messiânicos da Bíblia. Ele escreveu o Salmo 2, o Salmo messiânico, Salmo 22, Salmo 16, Salmo 40, Salmo 110, salmos que falam de Jesus, que anunciaria o Salvador. Ele foi também um grande guerreiro, corajoso guerreiro, matou um urso, matou um leão, tirando o cordeiro da boca deles. Ele enfrentou Golias, um gigante de mais de 2,90 metros de altura. Davi foi um rei maravilhoso, que unificou as 12 tribos de Israel, que estabeleceu Jerusalém como capital, que trouxe paz ao reino durante um bom tempo, que consolidou Israel como nação. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22 diz que ele fez a vontade do Senhor. Tão importante, Davi consultava o Senhor antes de ir para as guerras. Davi o adorava dia e noite. Davi não deu margem para a idolatria. Ele manteve firme o reinado sobre a adoração do único Deus. Foi um homem realmente admirável. Agora a pergunta para nós essa manhã é: e Davi como pai? Como é que ele foi? Como foi a paternidade de Davi? Vamos refletir sobre isso, porque quando nós olhamos para a casa de Davi, nós encontramos dor, rivalidade, silêncio, omissão, violência, filhos emocionalmente feridos e desgovernados. O que a Bíblia quer nos ensinar sobre isso? 2 Samuel 13, vamos ler todo o capítulo. Diz assim: passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aminon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Aminon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto, e ele disse a Amon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Deite-se na cama e finja que ela está doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, ou seja, o rei Davi, diga-lhe: permite que a minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida na minha presença. Assim, eu poderei vê-la e comer das suas mãos. Aminon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se doente.
Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: permite que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos na minha presença, e assim eu coma das mãos dela. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de Aminon, seu irmão, e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa do irmão, que estava deitado. Ela pegou a farinha, amassou-a, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois, pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Tirem todos daqui, ordenou Aminon, e todos saíram. Então, Aminon disse a Tamar: traga os bolos ao meu quarto, para que você mesma me dê de comer. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão Aminon. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Ela, porém, lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você seria considerado um depravado em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Aminon, porém, não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Então disse: levante-se e saia. Não faça isso, respondeu ela. Mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando o seu servo, disse-lhe: ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica ornamentada, pois era o tipo de roupa usado pelas filhas virgens do rei. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. O seu irmão Absalão lhe perguntou: Aminon, o seu irmão, esteve com você? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. Desolada, Tamar ficou na casa de Absalão, seu irmão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, pois o odiava por ter violentado Tamar, a sua irmã. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas, e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. O rei, Davi, respondeu: não, meu filho, não iremos todos, pois seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: se não podes vir, permite, por favor, que Aminon, o meu irmão, venha conosco. O rei perguntou: por que ele iria com você? Absalão, porém, insistiu tanto, que o rei acabou deixando que Aminon e os outros filhos do rei fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho, e eu disser: ataquem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, não fui eu que ordenei a vocês? Sejam fortes e valentes. Assim, os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então, todos os filhos do rei se levantaram, e montando cada um a sua mula, fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou.
O rei levantou-se, rasgou as suas vestes e prostrou-se com o rosto em terra. E todos os servos que estavam com ele também rasgaram as suas vestes. Contudo, Jonadab, filho de Simeia e sobrinho de Davi, disse: Não pense o meu senhor que mataram todos os teus filhos, somente Aminon foi morto. Esta era a intenção declarada de Absalão desde o dia em que Aminon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os teus filhos estão mortos, apenas Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente descendo pela encosta da colina, pela estrada que vinha do oeste, e disse ao rei: Vejo homens vindo pela estrada de Oronaim, na encosta da colina. Jonadab disse ao rei: Vejam só, os filhos do rei chegaram. Aconteceu como teu servo disse. Ele mal acabara de falar, quando chegaram os filhos do rei, chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão, porém, fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gessur. O rei Davi, porém, pranteava todos os dias pelo seu filho. Depois que Absalão fugiu para Gessur, lá permaneceu 3 anos. Quando o rei Davi se sentiu consolado da morte de Aminon, desejou intensamente se encontrar com Absalão. Amém. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, estamos diante da Tua palavra, uma palavra que não esconde as nossas misérias, os nossos pecados. Antes, ela o faz para que lembremos que somos pó, que precisamos do Senhor, que devemos ouvir a Tua voz por meio da palavra, que o melhor caminho é a obediência, e que o Senhor, embora não goste do pecado, o Senhor nos perdoa e nos ajuda a recomeçar. Pai, traz hoje lições importantes para nós. Traga ao nosso coração ensinamentos que vão moldar muito da nossa caminhada daqui para frente. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, fala, nos ensina nesta manhã, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, 2 Samuel 13, talvez seja um dos capítulos mais tristes da Bíblia. A gente vai lendo e vai entrando na história, vai se emocionando, e vai vendo a tragédia que foi se formando numa família que deveria ser o espelho de Israel. Foi em outros sentidos, mas não nesse sentido aqui. E o capítulo começa com 3 filhos de Davi: Absalão, versículo 1, Tamar e Aminon. Vamos conhecer ou entender um pouquinho mais do organograma da família de Davi? Vai lá para a 1 Crônicas, capítulo 3. 1 Crônicas 3, versículos de 1 a 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. Então, primeiro os filhos de Davi que nasceram quando ele estava reinando em Hebrom. O primogênito, Aminon, esse da história que nós lemos. Depois, Daniel, também chamado de Quileade, filho de Davi com Abigail. Depois, Absalão, cuja irmã chamava-se Tamar. Depois, Adonias. O quinto, Cefatias. O sexto, Itreão. Esses 6 filhos de Davi, enquanto ele estava em Hebrom. Mas tem mais, versículo 5. Quando Davi foi para Jerusalém, ali ele reinou por 33 anos, nasceram 4 filhos dele com Batseba, Simeia, Sobabe, Natã e Salomão.
E depois nasceram mais 9 outros filhos dele com outras mulheres. Além de Tamar, 19. Ou seja, pelo menos 20 filhos de Davi são registrados aqui, além dos filhos que ele teve com as suas concubinas. Percebe desde já um padrão familiar que depois passou para o filho Salomão? Percebem já a bagunça que foi se tornando essa família por conta desse tanto de crianças que foram geradas sem um pai presente? Pois é, essa história aqui começa então contando o que Aminon, o filho mais velho, aquele que legitimamente, ou que deveria ser o herdeiro, fez. Aminon se apaixona obsessivamente pela sua meia-irmã Tamar. Na medicina isso chama incesto, no direito também, não é? Paixão, gente, interessante. Acreditem, foi algo criado por Deus, uma atração boa no contexto do casamento, para gerar aquela química entre o casal, para trazer aquela coisa gostosa que vai unindo o casal, aquele banho de ocitocina, enquanto o amor vai sendo construído, vai se desenvolvendo. Agora, fora do contexto do casamento, a paixão é uma armadilha. E a palavra de Deus nos diz em vários contextos isso. Quantas vezes a gente vê famílias destruídas por conta de paixões avassaladoras que são surgidas de forma espúria, de forma ilegítima, gerando desejo, fantasia, cegueira, pecado, tragédias, abuso, como esse caso aqui, adultérios, escândalos, mau testemunho, tristeza no coração de Deus. Por isso a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 4, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão dos desejos desenfreados. Em outras palavras, a Bíblia diz, não se deixe ser dominado pela paixão. É algo que nos une no contexto do casamento, mas não é algo que permanece. Não deve ser ali o alicerce de uma boa relação. E Aminon, movido por essa paixão doentia, fica cego. E aí o primeiro passo errado que ele faz é pedir e aceitar o conselho de alguém que não era temente ao Senhor. Jonadab, que era primo dele, e que a Bíblia descreve como homem sagaz, esperto ou espertalhão. E olha o que Jonadab fala, em vez de ele dizer, Aminon, ela é sua irmã. Olha o que você está pensando, olha o que você está fazendo. Ele diz, não, faz o seguinte, cria um cenário, fica doente, finge que está assim, pede bolos, ela vai levar para você e você faz o que você quer. E Aminon anuiu a esse conselho terrível e armou toda essa cena, fingindo estar doente, pedindo ao rei, o pai, Davi, que mandasse Tamar. Ele a mandou, ela de coração puro, faz os bolinhos lá para Aminon. Aminon expulsa todo mundo de perto, fica só com ela nos aposentos, agarra Tamar, pedindo que ela se deitasse com ele. E ela, mais uma vez, de coração puro, diz, não faça isso. Olha só o que ela diz, eu me caso com você, basta você pedir ao rei, mas não faça o que você está pretendendo. Mas cego pela paixão, ele não quis dar ouvido a ela, veja a quem ele deu ouvido e a quem ele não deu ouvido. E então ele a forçou e a violentou. O que aconteceu depois? Pior ainda do que antes. Ele teve uma grande aversão a ela, ele passou a enojá-la, ele passou a ter repulsa por ela.
Em outras palavras, Aminon a usa e a descarta, como se ela fosse um objeto. Pronto, ele conseguiu o que ele queria, não é? Ele não queria protegê-la, ele não queria amá-la, ele não queria honrá-la, ele queria usá-la. Consequências disso, deixou Tamar, sua meia-irmã, envergonhada, desolada, imensamente triste e com uma ferida gigante do abuso e da rejeição. Consequências em Absalão, o irmão direto de Tamar. Ódio. E também uma conduta de pedir a ela para não comentar aquilo, talvez para que não gerasse um escândalo ali no reino. Mas o que mais me chama a atenção, meus irmãos, versículo 21, é a conduta do rei. Versículo 21, quando o rei Davi soube de tudo, ele ficou furioso, ponto final. O que Davi fez? Ele chamou Aminon para conversar, para ouvir as razões dele, mesmo que fossem sujas, egoístas? Não. O que Davi fez? Ele chamou Aminon à parte e repreendeu com amor paterno, firme, aquele filho? Também não. Lembram que Deus fez isso com Davi, mandando Natã, o profeta, para repreendê-lo? O que Davi fez? Chamou Aminon no seu aposento, lhe contou quanto aquela atitude certamente tinha gerado uma ferida no coração da irmã dele, que ia perdurar durante muito tempo na vida, talvez a vida toda. Não. O que Davi fez? Ele chamou Aminon para explicar para ele a palavra de Deus e dizer o quanto aquele pecado estava ferindo, ou tinha ferido o coração de Deus. Não. O que Aminon fez? O que Davi fez? Chamou Aminon para explicar a ele as consequências duras que viriam sobre ele por causa daquela escolha maldosa? Não. Davi ficou furioso, mas não fez nada. Ele não conversou, ele não repreendeu, ele não disciplinou Aminon em amor. Ele não chamou Aminon ao arrependimento. Ele não chamou Aminon para orar com ele. Ele não chamou Aminon nem para chorar com ele. E eu fico pensando, será que Davi tinha vergonha, por isso ele não fez isso? Pelo fato de ele se sentir sem autoridade, já que ele tinha cometido um pecado semelhante, também sexual, pouco tempo atrás? Talvez um pouco disso. Talvez, será que Davi não tinha tempo para conversar com os filhos, já que ele tinha 20 filhos, né? E aí, como é que fazia? Ele tinha que governar Israel. Mas se a gente for pensar, meus irmãos, Jó tinha 10 filhos. E a Bíblia diz que Jó de madrugada oferecia holocausto segundo o número de todos eles, um para cada. Olha o cuidado de Jó individualmente, pelo meu filho, pelo meu outro filho, pelo meu outro filho. E isso ele fazia continuamente, perseverantemente. Jó tinha 10 filhos e ele era atento à vida dos filhos. Ele era um pai cuidadoso, zeloso. Como é que pode? Ainda diz a palavra de Deus que Jó, quando oferecia os sacrifícios, ele dizia a Deus assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Ele se importava até com as intenções que os filhos poderiam ter. Então Davi não o disciplinou, não o discipulou. Concordam que Aminon precisava de um cuidado paternal firme ali? Que ele precisava daquele que era um conselheiro de tantas pessoas, um salmista tão especial. Ele precisava dele, desse conselheiro, como um pai na vida dele. O homem que sabia tanto da Bíblia, que aconselhava tanta gente, não fez com o próprio filho mais velho. E se era falta de tempo, por que ele não arregimentou alguém? Por que ele não chamou a Natã? Natã,
você que me confrontou lá atrás e me ajudou a entender o meu pecado e a reconstruir minha vida, faz o mesmo com meu filho. Caminha com ele, discipula Aminon. Ele não fez, Davi foi omisso. Que interessante é que Davi orou e jejuou pelo filho que estava no ventre de Batseba, aquele filho que era um fruto do relacionamento de adultério dele. Mas ele nem sequer dobrou os joelhos, pelo menos não há registro na palavra, pelo filho que havia acabado de pecar, cometeu um pecado tão grande, tão sujo, não é? Sem disciplina, não há entendimento, não há discernimento. Como é que vai haver arrependimento? Como é que vai haver restauração? Gosto quando o pastor Marquinho fala aqui, os outros pastores também, que a igreja tem o costume, sim, de quando há um membro em pecado, trazê-lo, discipliná-lo, de forma discreta, mas fazê-lo firmemente, não para puni-lo friamente, mas para restaurá-lo, para reconstruir. A Bíblia diz que Deus faz isso com o filho que Ele ama, não é? Ou seja, Davi não confrontou o pecado do filho, não houve exortação, não houve acompanhamento, não houve uma conversa registrada, não houve restauração. Certamente isso criou um ambiente de impunidade dentro de casa. O silêncio paterno, meus irmãos, e também materno, comunicam, falam alto. E o que é que eles comunicam? Primeiro, quando os pais se calam, o filho entende que pode continuar a fazer o que ele quer. Lembram de Eli, sumo sacerdote, um homem de Deus? Diz a palavra de Deus em 1 Samuel 2,12 que eles eram homens maus, malignos, que eles não se importavam com o Senhor, os filhos do sumo sacerdote. Eles prevaricaram contra o Senhor. Eles levavam as mulheres da porta da tenda da congregação para pecados sexuais. Eles faziam coisas erradas com sacrifício. O pai até os advertia, mas o fazia superficialmente. E eu fico pensando em que ponto Eli perdeu time na vida dos filhos lá atrás, para esses filhos se tornarem maus. Ouviam a palavra de Deus e não andavam com o Senhor. Quando a gente olha para Samuel, mesma coisa. Um líder, um pai espiritual, tão exemplar para nós, mas ao mesmo tempo, um pai com filhos desgovernados. Diz a palavra de Deus que os filhos não andavam em integridade, que eles aceitavam suborno, que eles perverteram o juízo. Sério isso, não é? Quando nós nos calamos como pais, segundo aspecto, a família perde a referência moral. Os filhos deixam de enxergar no pai e na mãe aquele padrão de correção, de retidão, de bons valores. Isso distorce o próprio caráter dos filhos. Vamos para Jó de novo? A palavra de Deus diz no primeiro versículo do primeiro capítulo de Jó, que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quando ela fala que Jó era íntegro, termo no original, quer dizer que ele era íntegro por dentro, ele era reto, moralmente consistente. Não é que ele não tivesse pecados, é que ele não era um homem de duas caras, um homem de máscaras. Deus conhecia até as intenções do coração de Jó e viam que elas eram retas. E Jó também era reto, e o termo no original fala, externamente também ele tinha condutas boas, condutas íntegras. As atitudes, o comportamento dele agradavam ao Senhor. Quando Jó é tido como um homem temente a Deus, a palavra de Deus quer dizer no original que Jó era submisso ao Senhor, era reverente, era obediente, tinha intimidade com o Senhor. E quando a palavra de Deus diz que Jó se desviava do mal, ela não somente
queria dizer que ele se afastava do pecado, mas que ele nem queria estar perto, esse é o termo. Ou seja, Jó não apenas se afastava do mal, mas ele nem queria estar perto daquilo que gerava ou poderia gerar o pecado. Gosto de Jó 31, Jó 31, versículo 1, que diz assim, Jó dizendo, né? Eu fiz uma aliança com os meus olhos de não colocá-los em uma donzela. Respeitando o casamento, a aliança, respeitando o Senhor. Portanto, vejam um homem íntegro, reto, e isso é a maior educação, o maior sinal para os filhos de quem eles devem ser um dia. Queremos educar bem os nossos filhos, mais do que com palavras, o façamos com exemplo. Nossos filhos precisam de exemplo. Eles precisam olhar para nós e falar, papai é íntegro, mamãe é reta. Eles são pecadores, mas eles andam com o Senhor. Quando eles erram, eles pedem perdão. Quando nós nos calamos como pais, os outros filhos se sentem desprotegidos. Eu fico pensando no coração de Tamar. Davi não conversou com Aminon e nem com Tamar, a filha que foi abusada. Como será que ela passou aquele tempo todo para frente, remoendo e remoendo o que aconteceu? Pensando talvez assim, o meu irmão Aminon não foi corrigido, o meu pai sabe de tudo e não fez nada. A solidão que essa menina não sentiu, não é? Davi não a consolou, não a acompanhou, não recitou para ela o Salmo 23, minha filha, vamos recomeçar, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, nos leva para junto das águas de descanso, vamos descansar nele, vamos deixar ele trabalhar no seu coração, vamos enfrentar tudo isso e vamos corrigir. Deus refrigera, o Senhor refrigera a alma. Não houve isso. E o resultado disso é que Absalão, o irmão direto de Tamar, foi alimentando a amargura, porque ele aguardava o pai agir, e o pai não fez nada. O ressentimento cresceu, a mágoa virou ódio. E olha o que o texto diz, versículo 23. Passados 2 anos, 2 anos, nada foi feito. Aí então, Absalão, vendo talvez essa devastação emocional da irmã, resolveu fazer justiça com as próprias mãos. O Aminon não tinha feito uma cilada para a irmã? Agora Absalão resolve fazer a cilada para o irmão. Versículo 24. Chegou a época da festa da tosquia das ovelhas. Essa era uma época em Israel em que eles celebravam, tal como a época das colheitas, sabe? Quando as ovelhinhas chegavam na época da tosquia, então juntava aquele tanto de gente, eles tosquiavam as ovelhas, tiravam a lã e vendiam a lã. Era uma época em que eles faturavam bem. E ali, nessa época, então Absalão chama o rei, o pai, Davi, chama os irmãos todos para irem estar com ele. Mas Davi não quis. Mais uma vez, uma omissão do pai. O que era importante para o filho, não era importante para o pai. Às vezes a gente quer os nossos filhos fazendo as coisas sérias demais, a gente tenta trazê-los para o nosso mundo e a gente se esquece que eles são crianças. E que às vezes uma coisa simples para eles é importante. E é importante que a gente esteja lá, como pais presentes. Meu filho há pouco tempo fazia uma luta
Krav Maga. E uma coisa que ele gostava muito era de quando ia fazer as exposições lá, quando ele ia competir, que o papai estivesse lá observando com ele, dando apoio, dando força. E eu gostava de ver o sorrisão do meu filho olhando para mim, dizendo: pai, te amo, pai. Vocês já viram quando as crianças vêm aqui na frente, como elas ficam com os olhinhos procurando o seu pai, a sua mãe? O que é importante para os filhos tem que ser importante para nós também. A omissão de Davi gerou um ciclo: abuso, silêncio, mágoa, ódio, vingança, morte. Percebem, meus irmãos? Filhos feridos podem desenvolver rebelião silenciosa. Absalão, ele não explodiu imediatamente. Ele foi amadurecendo a dor. Sabia que muitos filhos não conseguem verbalizar o abandono ou a rejeição? E acabam transformando a dor em rebeldia? Bem, depois do assassinato de Aminon, por ordem de Absalão, o que acontece? Absalão foge. E Davi chora. Nada fez mais uma vez. Em vez dele correr e restaurar o filho fugitivo, em vez dele ir atrás de Absalão, para fazer com ele o que ele não fez com Aminon, Davi faz o contrário, manda perseguir o filho Absalão. Meu irmão, minha irmã, disciplina sem amor gera distância, afasta, gera mais feridas ainda, muitas vezes mata a relação de pai ou de mãe com filho. E sabe o que aconteceu depois disso? 3 anos depois, que ele estava tentando perseguir Absalão, ele então pede, por meio de uma mulher que o convenceu, para trazer Absalão de volta a Jerusalém. 3 anos. Relação de um pai distante com o filho, ainda perseguindo ele. Bem, mas vejam as palavras dele, 2 Samuel 14, 24. Ele diz assim: tudo bem, vamos trazer ele de volta, mas que ele volte para a casa dele, aqui em Jerusalém, e não veja a minha face. Ou seja, o pai que não quis ir à festa da tosquia das ovelhas a convite de Absalão, agora não quer vê-lo, agora o despreza. Toda criança sente falta de atenção e de carinho dos pais, não é? Será que estamos sendo pais presentes? Pai emocionalmente próximos? Será que somos pais amorosos também ou só punitivos? Todos nós aqui já ouvimos falar de crianças que em algum momento disseram assim: eu de vez em quando apronto alguma só para o meu pai bater em mim, porque quando ele bate em mim, pelo menos eu tenho meu pai por perto. Bem, Absalão ficou em Jerusalém, na casa dele, sem ver o pai por mais 2 anos, versículo 28. Então Joabe convence Davi, que manda chamar Absalão lá no palácio. E a cena é interessante, 2 Samuel 14, versículo 33. O rei chamou Absalão, e este se apresentou diante dele, e inclinou-se sobre o rosto em terra, em reverência ao pai. E diz: e o rei o beijou. Opa, agora resolveu o problema. Não resolveu, meus irmãos. Esse beijo não foi um beijo de acolhimento, foi um beijo protocolar, foi um beijo frio. Um beijo que só acentuou o sentimento de desprezo e de rejeição de Davi pelo filho. Houve talvez ali uma reconciliação formal, mas sem resolução do conflito, sem o carinho do pai. Ou seja, Davi permitiu o retorno do pai, mas manteve distância emocional dele. Resultado?
mais revolta, mais rebelião. Agora, aquele Absalão que tentava voltar para o pai, começa a articular, a regimentar pessoas dentro do reino, para tirar o pai do trono e reinar no lugar dele. Absalão rouba o coração do povo, lidera uma conspiração e tenta tomar o trono do próprio pai. No fundo, lá no fundo, era só um filho ferido que queria um lugarzinho no trono do coração do pai dele. Queria que o pai o amasse, não o rejeitasse. E eu fico pensando nisso, sabe? Será que Davi tinha dificuldade de amar os filhos de uma forma próxima? Porque se a gente olha para trás, parece que ele teve uma história semelhante com o pai dele, não? Jessé. Lembra quando Samuel foi ungir o rei? Jessé falou, esse é meu filho, traz o outro, traz o outro, traz o outro. E pronto, esqueceu de Davi. O profeta teve que perguntar, não tem mais nenhum filho seu? Ah, não, tem um, mas que está lá com as ovelhas. Então, parece-me que já havia uma história de rejeição em cima de Davi. Um padrão familiar disfuncional, não é? E isso faz pensar que muitas vezes a gente reproduz na paternidade ou na maternidade aquilo que a gente recebeu ou não lá na nossa infância, na nossa criação também. Por isso é importante a gente trabalhar as nossas feridas, ressignificá-las, especialmente à luz da palavra de Deus, para que a gente não faça com os nossos filhos o que a gente recebeu lá de trás. Muitas vezes eu atendo em consultório homens com dificuldade de amar os seus filhos, e eles dizem, doutor, meu pai nunca me deu um abraço, meu pai nunca me disse que me amava, meu pai nunca saiu comigo sozinho, nós dois, para fazermos alguma coisa. Eu tinha que ser um filho perfeito. Se eu errasse, meu pai acabava comigo. E aí a pessoa reproduz isso no filho dele. Percebe feridas que não foram curadas? A gente olha para a família de Davi e muitas vezes vê isso também. Pais ausentes ou frios frequentemente foram filhos emocionalmente negligenciados. Resultado, depois de perseguições, fugas, Davi foge, Absalão foge, um correndo atrás do outro. Depois de Absalão se deitar com as concubinas do pai, lá no palácio dele, à frente de todo Israel, para difamar o pai, Absalão é morto. Fico pensando que tragédia, não? Que tragédia. A tragédia na família de um rei tão exemplar em outras coisas. Mas sabe, meus irmãos, a tragédia na casa de Davi não começou na violência de Aminon, ela começou muito antes. Ela começou na ausência, ela começou na omissão, ela começou na falta de confronto, ela começou na distância emocional de pai com filho, ou filhos. Ou seja, a gente vê Davi vencendo gigantes, mas tendo dificuldade de pastorear a própria casa. Omissões, descaso, rejeição, silêncio, geraram feridas, tristezas, abuso, ódio, pecados e mais pecados, tragédias familiares. O rei que consolidou uma nação não conseguiu pastorear nem unificar a sua família. Vamos pensar na nossa agora? E nós? Como é que a gente está procedendo dentro de casa? Como que a gente está agindo para com os nossos filhos? Quanto de tempo de qualidade estamos investindo na vida deles? Estamos lendo a palavra de Deus com eles? Eles sabem fazer isso. Estamos ensinando os nossos filhos a amarem o Senhor, a servirem o Senhor, a dependerem do Senhor. Algumas lições para nós fecharmos sobre a paternidade de Davi. Primeiro, filhos precisam de presença,
não apenas de provisão. Davi deu palácio, mas não deu o coração aos filhos. Há pais que pagam tudo, trabalham muito, sustentam a casa, mas os filhos continuam órfãos emocionalmente e às vezes espiritualmente também. Filhos órfãos de pais vivos. Cuidado, gente, para nós não terceirizarmos a educação dos nossos filhos. Pastor Maquio fala muito aqui. A responsabilidade de educar o filho é de quem? É dos pais. Não é da igreja, não é da escola. A igreja e a escola ajudam. Não é nem de Deus. A Bíblia fala que aquele que não sabe governar a própria casa não é apto para trabalhar no reino de Deus. O Senhor faz aquilo que cabe a Ele, mas nós herdamos os nossos filhos do Senhor para cuidarmos deles. Segundo, omissão também é uma forma de erro. A Bíblia fala, ensina a criança no caminho em que deve andar. No caminho não é assim, filho, pega esse caminho, vai por lá, vai pelo papai, escuta o que o papai está dizendo, vai por ali que é melhor. Mas não faça o que o papai faz, não é isso. Ensinar a criança no caminho é andar com ela, é ajudá-la a superar os obstáculos, é erguê-la quando ela erra, é ensiná-la ao longo das dificuldades, no caminho. Deuteronômio 6, sabe aquele texto que todos conhecemos? Inculcar os nossos filhos quando eles levantam, quando eles andam. Antes de inculcá-los, está lá assim, pais, vocês têm que guardar a palavra de Deus no coração. Terceiro, correção sem relacionamento saudável gera medo, frieza e muitas vezes afastamento e revolta. Quantos e quantos filhos de líderes espirituais estão longe, foram embora, não querem saber de igreja, tiraram a própria vida, usando drogas. Quantos? Então, ao mesmo tempo que a palavra de Deus fala, repreende, disciplina o filho, nós precisamos o fazê-lo com amor, com graça, com mansidão, sabe? A palavra disciplinar, etimologicamente, está muito próxima, tem uma das nuances dela, das abrangências dela, é discipular. Então, disciplinar também é discipular, fazer um discípulo de Jesus, por meio do nosso exemplo, caminhando com o nosso filho. Quarto, pais precisam enxergar dores invisíveis. Tamar sofreu em silêncio, Absalão carregou ressentimento. O Adonias, outro filho de Davi, cresceu sem limites. O pai nunca o contrariava. Ou seja, o pai está próximo fisicamente, mas longe emocionalmente. Sejamos sensíveis, meus irmãos, ao silêncio dos nossos filhos, à dor deles. Começa a olhar para o seu filho, perceber, meu filho está meio estranho, ele está mais irritado, ele está mais explosivo, parece que ele está mais ansioso, começou a tirar nota ruim, está com umas influências meio estranhas. Para analisar. Chegue perto do seu filho, coração com coração. Alguma coisa está acontecendo ali. Foi assim que eu descobri que meu filho estava sofrendo bullying na escola. Nós atuamos para tentar rapidamente corrigir, graças a Deus. Filho muito triste, muito desanimado, tem coisa acontecendo. 5, reconstruamos o que foi quebrado. A gente olha para Davi e fala, puxa, vamos sepultar Davi como pai. Mas sabe, lá no final da vida de Davi, ele chama Salomão para conversar. E ele faz com Salomão o que ele não fez com os outros. Ele diz assim, 1 Reis 2, 2 e 3, Salomão, tenha coragem e ser homem. Ser homem é mostra-te homem. Verrier le ishi no original.
Davi está dizendo assim: Salomão, seja firme, seja maduro, seja responsável, tenha uma postura digna, tenha uma postura reta, tenha uma postura honrosa. E ele continua dizendo: guarde os preceitos do Senhor, Salomão, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está lá na lei de Moisés. Assim você vai ser bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. Era isso que Absalão precisava, era isso que Aminon precisava. Esse pai, para dizer essas coisas a eles, para caminhar com eles. Talvez a dor tenha amadurecido Davi, não é? Então, meus irmãos, se o nosso filho peca, nós precisamos ali fomentar o arrependimento, conversar, mostrar, ajudá-lo a se reerguer, discipulá-lo proximamente, sempre primando por um bom diálogo, sempre assumindo os nossos erros também quando erramos, ensinando a palavra de Deus. E por último, lute pelos seus filhos hoje. Abra aí em 2 Samuel 18, 33. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, meu filho. Muitos pais só percebem a importância da presença ativa, da necessidade de cuidado permanente, depois que perdem, depois de tragédias. Meus irmãos, Davi não tinha que ter morrido pelo filho, ele tinha que ter vivido pelo filho. Então, lutemos pelos nossos filhos enquanto ainda há tempo. Corrijamos enquanto ainda há tempo. Expressemos o nosso carinho, o nosso cuidado, o nosso amor, enquanto ainda dá tempo. Esse é um papel nosso. Esse é um papel de pais que amam ao Senhor e que querem ver a família unida. Para você pensar um pouquinho, que tipo de memória os seus filhos terão de você? Qual legado você está deixando para eles, hein? Apenas um legado financeiro, de uma carreira boa, profissional? E o principal, o legado espiritual? Seus filhos conhecem você apenas como provedor, ou como pai ou mãe presentes? Você tem corrigido seus filhos com amor e sabedoria? Ou tem se omitido por medo ou por descaso? Você tem caminhado com seus filhos, plantando uma relação de bom diálogo, de arrependimento e perdão, de uma vida aos pés do Senhor, de bons valores na palavra, de carinho, de cuidado? Você tem formado o caráter dos seus filhos com exemplo reto e coerente com a palavra de Deus? Ou tem apenas trabalhado para controlar o comportamento deles? Quando os filhos olham o jeito que você trata a sua mulher ou seu marido, o que eles aprendem ali? Quando os filhos olham como você administra a casa, o que eles aprendem ali? Quando os filhos olham a maneira como você trata as outras pessoas, o que eles aprendem ali? Quando os filhos olham o seu relacionamento com Deus, a maneira como você vive a sua vida com Deus, o que eles aprendem ali? Seus filhos têm tido acesso ao seu coração? E você tem tido acesso ao deles? Filhos não precisam de pais perfeitos, nós não somos. Nós somos pecadores. Lutamos para agir sempre certo, não é?
mas somos pecadores. Mas sabe o que os nossos filhos precisam? De pais presentes, tementes ao Senhor, sensíveis ao coração deles, e emocionalmente, espiritualmente responsáveis. Que Deus nos dê graça para nós educarmos bem os nossos filhos no caminho do Senhor. Fica de pé, vamos orar. Logo depois, peço a você que fique ainda para louvar o Senhor juntos. E 19 horas, volte para o culto, para continuarmos aprendendo da palavra e adorando o Senhor. Coloque sua vida em oração nesse momento. Se você é pai ou é mãe, coloque o seu coração diante de Deus. Senhor, em que eu tenho errado ainda? Em que eu posso melhorar? Em que eu tenho falhado com os meus filhos? Como pai, como mãe, o que me falta? Senhor, eu tenho essa e essa dificuldade, me ajuda. Senhor, eu não quero que a minha família caminhe para outro rumo, eu quero minha família unida no Senhor, como a família de Jó. Se você é filho, coloque o seu coração diante de Deus, dizendo ao Senhor: Pai, me ajuda a respeitar os meus pais, a obedecê-los, me ajuda a ser mais carinhosa com o meu pai, com a minha mãe, me ajuda a ajudá-los nas dificuldades deles. Vamos orar pedindo essa bênção ao Senhor. Querido Deus, nós te adoramos nessa manhã, Pai, porque a Tua palavra é tão maravilhosa, ela nos guia, ela nos ensina, ela nos corrige. Oh Pai, naquilo que temos falhado, em nossa casa, nos ajuda. Precisamos do Senhor, Pai. Somos pobres e necessitados, mas o Senhor cuida de nós. Nos ajuda, Pai, como pais, a termos o discernimento da palavra, de cuidarmos bem dos nossos filhos, física, emocional e principalmente espiritualmente, Senhor. Nos ajuda, Pai, como pais, a trilharmos o caminho que agrada ao Teu coração, a sermos bons exemplos dentro de casa. Perdoa, Senhor, as nossas omissões, as nossas falhas, os nossos desequilíbrios. Perdoa, Pai, perdoa, Senhor, tantas e tantas vezes que os nossos filhos assistiram que não deviam ali dentro de casa. Ajuda-nos, Senhor, em nossas limitações e fraquezas. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos juntos, trilhando o caminho do bom diálogo, caminho da paciência, caminho da mansidão, do domínio próprio, caminho do amor, Pai, do cuidado mútuo dentro da nossa casa. E que o lar de cada um aqui, Pai, seja muito abençoado pelo Senhor. O Senhor conhece que cada lar aqui tem passado, que cada pai e mãe tem sofrido, que cada filho também. Deus, intervenha, põe Tua mão poderosa, dá-nos discernimento na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, e que cada família aqui caminhe em amor, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em nome dEle, amém.